A Fazenda é bem diferente do BBB quando se fala de discórdia, ou dinâmica de apontamento, como o Carelli está chamando agora. A intenção da Fazenda é fazer isso justamente para dar maior liberdade para os peões, sem necessariamente depender de um programa ao vivo. A desvantagem é que o que aparece na TV está tudo editado. Às vezes, isso funciona para causar desconforto, mas às vezes também serve para deixar claro quem são os alvos preferenciais de voto na casa. Essa dinâmica não foi nem um pouco diferente. Os crias querem jogar a Raquel, o Lucas e o André na mesma roça. Mas é óbvio, isso vai mudar na terça-feira. No vídeo anterior, a gente disse pra você que o Tonzão venceu a prova de fogo por uma ajuda providencial da Lili, que não fez o seu papel de sabotador e admite que ela fez sim de propósito. Vou fazer maluca. Aí, caralho! Lili simplesmente errava de propósito. E como a Jaqueline disse na cara do Tonzão, havia sim um combinado e que o público tá vendo isso tudo e que vai agir na hora certa. Independente se teve combinação, alguma coisa, o público vê. Tá, só dá pra te falar. E sim, o público tá vendo e vai agir na hora certa. O clima pós-prova simplesmente não é dos melhores possíveis. Os crias estão se achando os poderosos. Mas André não está disposto a aceitar isso tão passivamente. E foi o que ele fez. No meio da discussão toda, ele gritou que o Laranjinha é um laranja podre, fofoqueiro, leve trás. E sim, o Laranjinha é isso mesmo, gente. Você é fofoqueiro, Já você leve trás. Que O treta público de tá fofoca vendo, você minha é laranja aqui. podre. A discussão começou quando o Laranjinha se meteu na briga entre o André e o Tonzão, algo que sequer tinha a ver com ele. Tonzão, que também tá se achando muito, disse que ele ia pra baia. Ao que o André respondeu que disse que hoje eu não vou pra baia. Baia! Eu escapei da baia. Eu escapei da baia, graças a Deus. E é fato, os crias realmente se acham mais do que todo mundo ali naquela casa. E eles pegaram para Judas a Raquel, o André e o Lucas. E isso pode pegar até mal para eles, sinceramente. O clima no pós-prova de fogo realmente pesou. A Márcia Arfu perdeu a paciência e chorou com medo de alguém ali pegar uma faca. Não dá, olha aqui, não dá. Não chega ninguém pra salvar na hora. Não Tem dá. medo daqueles negócios. E olha que a Márcia Arfu chamou a Marlene Matos para trabalhar na imagem dela. Desse jeito, uma imagem de arregona e de desleal vai ser bem difícil para Marlene Matos resolver isso. E as meninas da baia que estão com raiva da Raquel porque ela teve coragem de jogar e não teve medo dos crias. E por que ela teria medo dos crias? De qualquer forma, Lili respondeu pra Cheira e disse que ela dorme o dia todo. A resposta da Cheira: Planta tem medo da baia porque Planta não faz nada. Planta tem medo de trabalho, você tá fazendo nada. E o melhor foi, no meio dessa discussão toda, a Cheira dizer que a Lili e a Natália são piores que hienas. Isso é ofensa. A gente tem que saber Isso é ofensa. Eu não acho não, porque as hienas são os animais maravilhosos. Cheira pegou pesado nessa, mas não deixou de falar a verdade. E ela não age sem razão. Ela sabe que os crias falam mal dela pelas costas o tempo todo. E ela resolveu isso jogar na cara das meninas, dizendo que os crias têm um caráter, digamos, flexível. Mas disse logo que ela sabe que ela e os crias não estão no mesmo nível. Isso é discriminação, porque nós não somos iguais a vocês. E ela não precisa mesmo se rebaixar ao nível dos crias, porque isso sim é prejudicial para ela e para o jogo dela. Já a Gene está mesmo incomodada com o fato de Cheira e André terem classe e formação acadêmica. Eu acho que o nome disso é outra coisa. É inveja, é ressentimento de não ter conseguido o mesmo sucesso na vida. O mesmo se estende às meninas plantas que não olham para si mesmas. O que você não entende é que os dois, por conta das formações deles lá, e ela principalmente jornalismo, o caramba fala difícil, ela levanta umas bandeiras no meio das brigas, achando que, tipo, na hora ela aproveita. E o Black, no meio disso tudo, passa pano nos crias do mesmo jeito que ele passava pano para as atitudes preconceituosas dos colegas do BBB. O jogo de cada um. Se eu quiser ser leve trás, porra, massa. Se eu quiser ser opressor, Amigo de massa. todo mundo.
Às vezes a Bruna Grifal exagerava, mas ela tinha razão em chamar o Black de moleque mesmo. Seu moleque! Rapaz, me respeite. Outra coisa que muita gente na fazenda não faz é olhar pro seu teto de vidro. Cariúcha agora quer dizer quem é bom ou mal, mas ela não olha pro teto de vidro dela, né? E depois ela aparece chorando porque a Raquel colocou as meninas lá na baia. Só eles podem jogar, né? Os outros não. Filha da puta mandou as meninas pra baia. Maldito. Outra coisa que também rolou ali foi a Jenny Miranda querer se apoiar na Bia Miranda e vender a ideia de que elas precisam se reconciliar. Eu vou sair, eu vou procurar ela. E eu vou pegar cada um ali. Vocês acreditam que isso incomodou tanto a Bia Miranda que ela soltou uma série de prints e vídeos de como o amor maternal da Jenny por ela é muito forte? E a Márcia Fu tá mesmo disposta a brigar com a Cheira? Ela mandou o Yuri indicar a Cheira direto pra roça. A Raquel vai direto por ele. Posso confiar? Sim. Não, mando eu. E pra completar, a chamou de repórter de merda. Manda aquela repórter de merda pra casa do caralho. Aí realmente não tem como a Marlene Matos te ajudar, né, Márcia? Você não se ajuda. O jogo da discórdia da semana foi algo bem simples mesmo. Era dizer quem era o vilão ou quem era o herói na sua visão. E a gente vai poupar você da babação de ovo dos heróis. Vamos para quem realmente interessa nessa história, os vilões. Os crias são bem arregões. Esse é o resumo deles nesse jogo da Discord. Yuri foi o primeiro a começar o jogo por ele ser o fazendeiro. Como herói, ele escolheu o Tonzão, mas isso aí é babação de ovo, vocês sabem. E como vilão, ele escolheu a Jaqueline. O motivo é que a Jaqueline tenta passar os outros como mentirosos. Ela de tal jeito, aí acontece tal coisa, depois ela muda essa palavra para poder, quem sabe, prejudicar o outro. E ela respondeu que Yuri é machista e falso e que não limpou o rosto pra fazer VT. Parabéns, o seu personagem aqui durou pouco. Yuri escolheu Natália para seguir na dinâmica e ela manteve a Jaqueline como vilã. Aliás, ela deu os mesmos argumentos do Yuri. Ela não tem opinião própria. VT. Só sabe fazer VT, tudo é pensando no que as pessoas vão ver. E depois, é o André que está errado em dizer que ela e a Esquecida no Churrasco não tem personalidade, né? A resposta da Jaqueline: todo mundo ali é VTzeiro e tá lá pra isso. Hipócrita é quem diz que não tá. Todo mundo aqui é VTzeiro, todo mundo aqui trabalha com a internet. Ou você esqueceu? A seguir veio a Márcia Fu, a mesma que chamou a Cheira de repórter de merda. Ela colocou a Cheira como vilã, mas ela não teve coragem de dizer que fez isso porque a Cheira teve coragem de jogar. Disse que era por causa da incompatibilidade de gênios. Lhe dei esse posto porque eu não tenho compatibilidade com o seu gênio. E eu achei sinceramente que a Márcia Fu arregona. A resposta da Cheira: não gosto do jeito mandão da Márcia. Eu também não gosto do seu jeito agressivo, mandão. A Cheira não deixa de ter razão, a Márcia é isso tudo mesmo. A seguir veio o Chay, que escolheu Tonzão como vilão só porque ele mandou alguém tomar no cu. Você não precisava fazer aquele gesto. É sério mesmo que o Chay não aprendeu nada na Fazenda 14? Tonzão, obviamente, como um dos crias que é, sabonetou. E disse que ele não tá na fazenda pra agradar ninguém. Mas quem disse que ele precisa agradar alguém? Eu sou o que eu sou, não tô aqui pra agradar ninguém. A seguir veio o Black. E ele chamou a Jaqueline de vilã. Inclusive ele disse que mudou de ideia na hora, porque ela disse que o Yuri é machista. Ele quis dizer que a Jaqueline, ao fazer isso, ela está sendo leviana. Mas você atingir raça, crédulo, crença, chamar de coisas que possam soar irresponsáveis. E a resposta que a Jaqueline disse: Black não tem lugar de fala para dizer quem é machista ou não. Só que não é o seu lugar de fala, porque você não estava na minha pele e não sabe da minha dor. E vocês acham que ele ficou calado? Não, ele respondeu para ela dizendo que é leviano acusar alguém de ser algo que não se é. Acusar alguém como machista é algo que, quando não se tem uma convicção de que a pessoa é,
se torna leviano. E aí ele realmente esqueceu de olhar para o próprio espelho. A seguir veio a Nádia, e ela colocou o Chay como vilão pelo que aconteceu no paiol. O Chay disse que ela só dormia o dia inteiro e que por isso ele não queria que ela subisse com ele para a sede. Ele do nada falou, não quero que a Nádia suba, porque ela só dorme aqui. E ele respondeu que não queria mesmo que ela subisse com ele para a sede por essa razão, e que ela só dorme o dia inteiro. Escolhi uma pessoa que dormia mais no paiol e interagia menos com o pessoal. A seguir veio a Simeone. Ela coloca o Lucas como vilão, e o motivo para isso é que o jogo dele é se colocar como vítima. Além de vilão, ele quer ser muito vítima na situação e não me agrada. Simone e Cariúcha são as que mais acreditam por A mais B que o Lucas fez coaching antes de entrar no reality. E ele respondeu, obviamente, a essas críticas. Ele disse que não quer ficar perto de ninguém que ele não gosta. Aliás, ele admite que ele estudou mesmo a Fazenda, que ele gosta, que ele é apaixonado pela Fazenda e que ele sabe como o reality funciona. E ele ainda disse que fez terapia. Hã? Terapia eu fiz, Sim, mas coaching não. A seguir veio o André. E ele disse que tá lá pra jogar sim, mas que ele não está sedento pelo dinheiro e que ele não vai fazer tudo por dinheiro. Não é como se ele não precisasse do dinheiro, né? Porque ele tem aí uma bela de uma dívida para pagar para os filhos dele. Mas eu não estou sedento, não é esse o motivo de eu estar aqui. Só que ele disse no sentido de não querer se rebaixar para conseguir mais destaque. Ele colocou o Laranja Podre como vilão. E se surpreendeu com a revelação de que o Laranja Podre o filmou dormindo. Eu te filmei dormindo, sim. Não sei se você viu eu te filmando ou se te falaram. Eu acharia mais grave ainda. Mas... Na continuação, WL colocou o André como vilão apenas porque ele disse que não quer ganhar R$1,5 milhão. Claro que você quer ganhar, todo mundo quer. Não, amor, Segundo, não quer sim. E o André nem perdeu tempo respondendo WL. Ele já tinha explicado isso antes. A seguir veio a Cariúcha, que foi direto no Lucas como vilão e voltou a insistir que ele entrou na Fazenda para se fazer como um Arthur Aguiar. Como um bom jogador que ele quer ser um novo, né? Não vou nem falar o nome, quem ele quer ser, que nunca vai ser. Mulher, sinceramente, não precisa você criar problema com uma torcida aqui fora sem a menor necessidade disso. A resposta dele para Cariúcha: os crias pegaram a situação dele com a Raquel Cheira, porque a Raquel disse que não conhecia ninguém lá dentro e depois disseram que ele era o leva e traz por essa história toda. E falei, ela não tem não tem necessidade de ela conhecer todo mundo aqui porque ela é fora do meio. Pronto, encerrou. A Cariúcha também trouxe uma situação externa para dentro do jogo, já que ela e o Lucas têm o mesmo assessor. Ela fala sobre o bloco de carnaval Sai Hétero e revela que o Lucas não quis ficar no bloco LGBT por medo de se queimar e de ser associado com pessoas gays. É o bloco das gays, você subiu no palco cantor. Na avenida, que não foi você, foi o Irinaldo. Após a Cariúcha falar isso, veio o Henrique, que simplesmente sabonetou e não quis se meter na treta alheia. Ele coloca o Lucas como vilão apenas porque acredita que o isolamento dele do resto da casa é proposital. Acidental ou proposital, mas é algo que eu senti e pelo que eu senti a casa sentiu também. E o Lucas respondeu dizendo que lamenta ter se distanciado do Henrique e ficou nisso também. Eu acho que eu errei em estar me afastando como cara, me afastando de caras como você, de caras como o Radamés. O Sander fez a mesma coisa, manteve o Lucas como vilão e disse que isso tem a ver com as razões apontadas pelo Henrique. Além disso, ele disse que quando esteve preso, transitava entre todos os pavilhões da cadeia e que sempre foi bem recebido em todos os lugares. No dia que eu fui solto, os presos choraram, sabe? E eu era o único preso que transitava em todos os pavilhões, mesmo dos inimigos, dos caras, do seguro e tal. O Lucas só respondeu que o Sander tem um jogo bem manipulável e está aonde lhe convém. E sinceramente, o Lucas tem razão. Do grupão assim, do grupo e ser manipulado.
Radamés também foi outro que não quis se meter na treta alheia. É uma planta até aqui nesse jogo. Inclusive, a Márcia Fu quer mandar nele. Alicia X veio na sequência e colocou a esquecida no churrasco como vilã. A Lili é tão esquecida no churrasco que só foi lembrada pela Alicia X por causa da reação soberba dela por uma vitória que nem era dela. Tecnicamente, ela perdeu. Ela foi pra baia. Achei que foi um pouco soberba, assim. Achei que foi algo que, inclusive, acho que não te representa. Mas enfim, a Lili não quis falar nada e deixou tudo passar. Eu acho que sim, os maiores embates da noite foram justamente os que envolveram a Kali e o Laranjinha Podre. Kali coloca o Laranjinha Podre como vilão e diz que o jogo dele é um lixo. Quando eu citei jogo lixo, não foi referente ao seu grupo. Foi referente à sua forma comigo. E aí, a Cariúcha se meteu no meio de algo que não tinha nada a ver com ela pra dizer que ela odeia podcast. Forma que... O Laranja Podre disse que não tem mesmo o menor interesse em se aproximar de Kali e deixa subentendido que se não fosse o fato dela ser mulher, porque ele é obrigado a respeitá-la, ele ia partir para agressão mesmo. Acho várias coisas sobre você, mas como você é mulher, eu não quero falar, porque eu sou obrigado a te respeitar. Jaqueline veio a seguir e colocou o Sander como vilão, porque ele citou que ela quis fazer um VT só porque ela prometeu dar uma casa para sua funcionária. Não, nós estava lá e eu falei, aí você falou, falaram bem assim, cuidado para não prometer. Eu falei, não, eu dou sim. E o que o Sander tem a ver com isso, gente? Se ela quer comprar uma casa, se ela quer fazer VT ou não com isso, não tem nada a ver com ele e não cabe a ele esse julgamento. Mas ele insiste em dizer que a Jaqueline está forçando a barra em prometer um bem para uma funcionária. Sério, ficou realmente forçação de barra esse momento. Em segundo lugar, é a minha opinião. Assim, eu acho bem forçado de barra. É mais do que um VT, isso aí é muita forçação de barra. A Raquel Cheira veio a seguir e colocou a Jenny como vilã. A razão é porque a Jenny quis fazer VT quando a Raquel Cheira estava mal nos primeiros dias, só para falar de si mesma. E ela ainda foi mais fundo. Jenny se afasta das pessoas que querem protegê-la. A Jenny, ela tem um problema de memória muito grande, sinceramente. Porque o que ela mais fez esses dias, com todo mundo ali, especialmente os crias, é falar mal da Raquel pra eles. Ela gosta de fazer fofoca. Mas ela disse isso lá, ao vivo, que ela não fez isso, e que ela não faz isso, e que ela nunca falou mal da Cheira, e que ela não faz vitimismo. Sério, sinceramente, a Jenny passou uma vergonha tão feia, porque ela quis jogar na cara da Raquel que a Raquel quer falar de feminismo e que ela não segue as pautas feministas. Você fala que você é sincera, você é verdadeira, você defende as mulheres. Se você tinha um contato comigo, eu acho que você poderia ter colocado sua opinião pra mim. E que ainda devolvia o papel de vilã pra Cheira. Que eu não faria com você. Então, eu também te devolvo esse cargo aí. A Cheira disse que não aceitava esse papel de vilã apenas quando fosse a vez da Jenny, que a Jenny poderia fazer isso. Já não, por na aqui sua mesmo. vez você devolve. Mas eu devolvo tá? agora também. Agora não. Diva faz assim, gente. Diva joga na cara. A Cheira ainda disse que a Jenny se acha demais em querer achar que a conversa dela com o Tonzão sobre mulheres serem fofoqueiras era sobre ela. Da sua parte, achar que eu estava falando com o Tonzão sobre você. A Jenny não teve muito o que fazer depois dessa resposta que a Cheira deu. Tonzão colocou o Chay como vilão e o acusou de querer invalidar as suas atitudes positivas dentro da casa, em detrimento de uma atitude ruim que ele teve ao vencer a prova de fogo. Não gostar diferente de não precisar. E uma atitude, quando uma pessoa, por uma atitude, invalida 100... Mas ó, não foi qualquer atitude ruim, né, Tonzão? Não foi. O Chay só respondeu que segue admirando o Tonzão e que não vai votar nele agora, mas abre a possibilidade para isso acontecer no futuro. A esquecida do churrasco, como não poderia deixar de ser, colocou a Cheira como vilã. Isso tudo porque a Raquel já deixou claro que ela não gosta da Lili. Lili diz que a Cheira só quer ver o circo pegar fogo e também diz que a Cheira as chamou de hienas, as adjetivou dessa maneira. Falando da gente como se a gente adjetivando a gente como se a gente fosse um bando de hienas. Mas o que é que a gente pode esperar de alguém que tem a Cariúcha como heroína? A
Raquel Cheira disse que não são os crias que vão dizer quando, como e o que ela vai falar ali dentro. Não é você, o seu grupo, que tem que me dizer quando eu posso ou não posso me manifestar. Divas fazem assim, gente. E para vocês verem que os crias são arregões, mas arregões mesmo. O líder deles, o Laranja Podre, escolheu o André como vilão. Ele poderia ter escolhido a Kali ou mesmo a Cheira, que ele vive falando mal por trás. Ele alega que o André o chamou de mau caráter. E a bem da verdade, o André não chamou ele de mau caráter. Ele disse que o Laranja Podre tem um caráter duvidoso. Mau caráter foi para uma agressão, tipo, foi de forma muito agressiva comigo, que eu não esperava sobre o jogo. E ele voltou a repetir isso lá na hora pro Laranja Podre. O caráter do Laranja Podre é duvidoso mesmo. Embaçado, eu continuo vendo você fazendo jogo pelos cantos. E a Jenny, que é outra que se diz mulherão da porra, não devolveu o papel de vilã pra Cheira. Preferiu dizer que o Lucas não tem uma postura de homem e colocou ele como vilão. Aliás, não é só a Jenny que tá jogando a sexualidade do Lucas como algo a ser debatido por eles lá dentro. Coisas que, ou segredos que ele saiba de outra pessoa, isso pra mim não é uma pessoa ser homem, tá? Pra mim uma pessoa ser homem é estar dentro do jogo e jogar aqui dentro. Lucas só disse que a Jenny interpretou tudo errado aí e a fofoca dela também. Não, você interpretou da maneira errada. Jenny ainda disse que ela tinha uma amizade com a Cheira até aquele momento e que o Lucas era o responsável pelo fim dessa amizade por ele fazer o leve trás. A resposta da Cheira pra Jenny foi uma das melhores. Ela só disse que as duas nunca foram amigas. Então, na hora... Nunca tive amizade com vocês. Na hora que... Sério, gente, é sério. A Jenny se humilha por nada e pra nada. É sério. A mulher não se enxerga. Lucas foi o último a falar na noite. Ele jogou a Cariúcha como vilã e respondeu pra ela a situação lá do bloco de rua que não tem nada a ver com o jogo. Não concordo com o jogo que você tá fazendo aqui. A Cariúcha perdeu a cabeça e o chamou de dissimulado, vagabundo, moleque, sem arte e carreirista. Que arte você faz, cara? Eu entendo. Para de ser simulado, você fez coach pra estar aqui. Lucas precisou lembrar que ele não é artista. Tudo bem, eu não tenho carreira artística mesmo. Ele só não quis dizer que ele tá lá por causa da Jojo. Mas isso aí todo mundo já sabe mesmo, ele só entrou porque ele é ex da Jojo. O melhor pra mim foi a Kali no meio desse fogo cruzado entre a Cariúcha e o Lucas e a cara dela de perdida e sem saber o que fazer ali. Opinião. Não é ninguém sem ela. E depois teve a Márcia Fu surtando com a briga infindável dos dois. Parou você, acabou! A Kali ainda tentou remendar a situação na hora que ela foi tentar justificar lá que o Lucas era uma pessoa boa e tal, mas ela só disse que o Lucas precisa soltar quem ele quer ser. E sim, é bem isso mesmo, ela insinuou o que vocês estão sabendo. A Cariúcha depois defendeu a Jojo Todinho pro Henrique e disse que o Lucas falava absurdos dela sem provar. Ele falou muita coisa da Jojo. É mesmo? Muita coisa pesada. É mesmo? Muita. Mas depois ela ficou preocupadíssima quando a Nádia disse que é antiético ter a mesma equipe de ADMs do Lucas, porque uma coisa pode não dar certo. Uma hora, quando os dois se enfrentarem, em quem o ADM vai puxar um mutirão? Eu dou como? Eu dou caralho, mano, dá mesmo. Deixa eu jogar aí. É complicado, porque se tem embate aqui, como é que faz? A Cariúcha seguiu muito preocupada com essa informação aí toda. A Márcia Fu simplesmente sabonetou porque ela queria falar mais da Cheira e não falou. Mas não foi porque ela não quis, né, gente? A Márcia Fu é saboneteira mesmo. Ela não é essa mulher que ela diz que ela tem coragem de falar na cara. Ela não fala. Já o Lucas disse que não vai mais brigar com a Cariúcha porque ele sabe que é cansativo e perda de tempo. Entendeu? Mas enfim, eu não quero ficar batendo boca, eu não quero ficar discutindo, porque eu sei exatamente o teu jeito. Enquanto isso, a Márcia Fu quer porque quer tirar a Raquel Cheira, o André e o Lucas da casa e tá pressionando todo mundo ali a votar nos dois. A gente tinha que chuchar pra fora essa mulher com o André.
Antes. Mas Antes aí, o que problema ela gambela o rodamesco aqui do outro pro lado deles. E olha que se a Cheira for pra roça e voltar grandona, o que é que eles vão pensar dela? Entra ano e sai ano, eles repetem a mesma coisa. E não é só isso, tá? A Natália disse que quer enfiar um dedo no cu da Cheira e rasgar. Esse é o nível que elas querem rebaixar a Cheira e a Cheira não aceita isso. Enfiar o dedo no cu daquela mulher e rasgar. E sabem quem primeiro causou uma punição ali dentro? Os crias! Os que queriam culpar a Kali por isso. Aí, ó. Punição. Punição. E isso porque eles se acham os donos da fazenda. Ainda bem que o Carelli lembrou pra eles que eles não são.